Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Pequena ou Grande Fé? Em Mateus, no capítulo 8, verso 10, está escrito: Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Olha só que coisa interessante que nós acabamos de ler aqui. Nesse verso, Jesus está diante desse centurião romano que não conhecia a lei dos judeus, e aí Jesus diz o seguinte: alguém com tão grande fé. Já em outra ocasião, agora com o apóstolo Pedro, que era um dos 3 mais chegados de Jesus, ouvimos do nosso mestre o seguinte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus disse isso quando Pedro começou a afundar após ser chamado por Jesus ao encontro dele sobre as águas. E a pergunta então que eu quero te fazer é a seguinte: qual que é a diferença que nós podemos observar nas atitudes desses dois homens? De um lado você tem o centurião que ouviu de Jesus, grande fé. Do outro você tem Pedro, o apóstolo próximo de Jesus, que ouviu do seu mestre, homem de pequena fé. E se você parar para observar com profundidade os dois textos, em Mateus 8, que vai falar de centurião, e Mateus 14, que fala de Pedro afundando nas águas, nós vamos perceber que o centurião se fundamentou na convicção de quem Jesus era e, obviamente, por consequência, o que ele poderia fazer sendo Jesus. Já Pedro deixou de olhar para Jesus e se importou mais com as circunstâncias do mar agitado, daquela ventania, do que com quem Jesus era e, por consequência, o que ele poderia fazer naquela situação. Então, o primeiro conhecia Jesus e o seu poder, e isso, grava bem isso, e isso foi o bastante. O segundo, Pedro, mesmo conhecendo com mais profundidade Jesus, não se contentou com quem Jesus era apenas porque ele precisava de mais. Então, meus irmãos, ter uma grande fé é conhecer a Jesus e esse conhecimento ser o bastante para tudo, das pequenas até as grandes coisas da minha e da sua vida. Vamos orar? Jesus, eu oro a Ti, Pai. Eu te peço perdão e te peço que o Senhor me ajude a mudar a minha rota de todas as ocasiões em que diante de mim eu poderia ter escolhido observar, meditar, refletir e olhar para o Senhor, mas não, decidi olhar para as circunstâncias. Me perdoa por isso, Pai. Em nome de Jesus, me ajude a não apenas andar contigo, me ajude a verdadeiramente crer no teu poder, crer em quem tu és e naquilo que tu podes fazer, Pai. Tira de mim toda a apatia, incredulidade, tudo aquilo que tem dentro de mim que me afasta da fé genuína no Senhor. Pai, eu não quero tratar como comum aquilo que é sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que além de o Senhor, no nome de Jesus, eu te peço que, além de ver ou ouvir dos teus milagres ou aquilo que o Senhor pode fazer, que eu tenha fé, Pai, quando eu for confrontado com novos impossíveis que vierem contra a minha vida. Pai, que a minha mente, Senhor, diante dos ventos, diante das circunstâncias contrárias, se volte exclusivamente e unicamente ao Senhor. Pai, que eu me lembre sempre, principalmente nesses momentos difíceis, que o Senhor és o Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus, Tu és o meu mestre, que então, Pai, eu possa confiar em Ti, que então, Pai, eu possa confiar em Ti plenamente, porque essa confiança plena é a fé. Deus, em nome de Jesus, eu oro. Amém. O desafio do dia de hoje é: acesse o canal do YouTube, Deus é Bom Devocional,
E eu quero que você assista um dos nossos vídeos da playlist Deus é Bom na Prática. Você vai ser edificado e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do testemunho de outras pessoas. Além disso, continue lendo sobre os milagres de Jesus. Alimenta a sua fé no poder de Deus, no poder que Deus tem para realizar o impossível. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, @HugoRJordão ou @Deus é Bom Devocional. E não se esqueça que Deus é bom.